Circuit Breaker, o mecanismo que assusta ou tranquiliza os investidores. Mas o que é o Circuit Breaker? Por definição, é um mecanismo que protege os investidores em períodos de quedas bruscas nos ativos que estão sendo negociados em bolsa. Ou seja, quando a bolsa de valores, o nosso índice Ibovespa, tiver alguma queda brusca, entra o mecanismo do Circuit Breaker, que trava todos os tipos de movimentações, seja ela de compra ou de venda. Afinal, como que isso acontece? O mecanismo do Circuit Breaker, ele funciona em 3 estágios, sendo no primeiro, o estágio 1, quando a nossa bolsa de valores, a B3, está aberta para negociações e o nosso índice Ibovespa cai 10%, é disparado o primeiro Circuit Breaker e as negociações são interrompidas por 30 minutos. Você não pode nem comprar nem vender em qualquer momento do Circuit Breaker. No estágio 2, se o índice Ibovespa cai 15%, as negociações são interrompidas por 1 hora. E no estágio 3, quando a bolsa reabre após o segundo Circuit Breaker depois de 1 hora, e mesmo assim o índice Ibovespa, a nossa bolsa de valores, continua caindo e chegar a bater uma queda de 20%, a B3 suspende as atividades por tempo indeterminado e fica responsável por definir um novo prazo para a reabertura do mercado. Tudo isso conta com relação ao dia anterior. E como assim o dia anterior? Se o índice Ibovespa no dia anterior teve uma queda de 5% e no outro dia, no dia atual, durante as negociações, chega outra queda de 5%, juntando o dia anterior com o dia atual, ficam em 10% de queda. Então a gente tem o primeiro Circuit Breaker, o estágio 1. E se você já está gostando desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal, que isso ajuda o canal a crescer. Puxando o histórico de alguns Circuit Breakers, a gente começa em 1997, com a crise financeira asiática, onde foram acionados 3 Circuit Breakers entre o dia 27 de outubro a 12 de novembro. E também a crise financeira da Rússia em 1998. Tiveram os seus 5 Circuit Breaker entre os dias 21 de agosto até dia 17 de setembro de 1998. Em 1999, a gente já via desvalorização do real, o que acabou levando à mudança do regime cambial, que fez com que o nosso Banco Central, o Bacen, fosse obrigado a negociar dólares no mercado futuro e assim aumentando a quantidade de moeda americana nos cofres brasileiros e contribuindo para a queda das ações na Bolsa de Valores, o que no dia 13 e 14 de janeiro de 1999, a B3 precisou interromper as negociações com 2 Circuit Breakers. E no ano de 2008, uma das maiores crises econômicas da história registrada foi nos Estados Unidos. Começando pela falta de pagamento de dívidas hipotecárias dos americanos e dos bancos, gerando assim algumas falências, dentre elas o banco de investimento Lehman Brothers, fora o colapso que já estava na economia mundial. E os efeitos na nossa bolsa de valores foi que a B3 precisou acionar o Circuit Breaker 6 vezes. Uma vez no dia 29 de setembro, 2 vezes no dia 6 de outubro e uma vez no dia 10, 15 e 22, totalizando então 6 Circuit Breakers durante a crise do subprime. Já em 2017 tivemos a delação da JBS, o famoso Joesley Day. Em maio de 2017, o mercado brasileiro sofreu com as consequências da delação do dono da JBS, Joesley Batista. E tivemos uma gravação onde revelou detalhes de operações que envolviam diversos políticos, entre eles o ex-presidente Michel Temer. Esses acontecimentos geraram uma queda significativa nos preços das ações na bolsa. E nesse dia, o Ibovespa chegou a cair mais de 10%. E devido a isso, a B3 disparou um Circuit Breaker e interrompeu as negociações durante 30 minutos. E uma coisa curiosa foi que ficamos quase 10 anos sem um Circuit Breaker, entre 2008 até 2017, quase 10 anos, desde a crise do subprime em 2008, até vir o brasileiro em 2017 e causar o que ele causou. E o fato de ser quase uma década sem um Circuit Breaker
Quando isso aconteceu em 2017, alguns investidores não souberam o que fazer e assim entraram em pânico generalizado. Mas quando que foi o último Circuit Breaker, né? A última vez que a B3 precisou acionar o mecanismo do Circuit Breaker foi em março de 2020. O cenário já estava trazendo preocupações para muita gente, não só para os investidores, pois a pandemia do coronavírus já havia impactado negativamente as bolsas de valores do mundo todo. E no dia 9 de março de 2020, outros fatores, fora o surto de Covid-19, influenciaram a paralisação da Bolsa Brasileira. Entre eles, o principal foi a queda no preço do petróleo, devido a um desacordo entre a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a Rússia, porque a Rússia queria cortar a produção da commodity. Em contrapartida a isso, a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, decidiu reduzir o preço do barril e aumentar a sua produção. E com isso, o barril de petróleo caiu mais de 30%, o que afetou o mercado no mundo inteiro. No Brasil, na abertura da Bolsa Brasileira, já caía mais de 10%, então foi necessário acionar o Circuit Breaker e paralisar as negociações por 30 minutos. No dia seguinte, no dia 10 de março, houve novamente outro Circuit Breaker. Isso porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou que passaria a considerar os casos do coronavírus como uma pandemia, devido ao contágio em escala global. Por causa disso, a Bolsa Brasileira registrou queda de mais de 10% e teve as suas negociações paralisadas por cerca de 30 minutos. No dia 11 de março, a Bolsa teve outro Circuit Breaker de 30 minutos e algumas horas depois, ao abrir, teve a segunda paralisação, dessa vez no estágio 2 e paralisada por 1 hora. Na outra semana, no dia 16 de março de 2020, o pregão da B3 já iniciou a segunda-feira com um novo Circuit Breaker, dessa vez no estágio 1, de 30 minutos. Além da situação delicada mundo afora devido ao coronavírus, o Circuit Breaker também foi acionado devido à divulgação de dados sobre a economia chinesa e pela nova taxa de juros dos Estados Unidos, saindo do patamar de 1,25% para 0,25%.